Olá, boa noite. Meu nome é Elias. Por favor, Caio, se apresente. Eu sou a Caio Venâncio, também sou estudante aqui na disciplina. Nós somos estudantes aqui da disciplina de Sistema de Banco de Dados 2 e essa é a apresentação para o TVA. O nosso tema é o Data Lake e eu vou começar apresentando aqui um pouco sobre o que é. Então, esse é o nosso índice. Primeiro, apresentar o que é um Data Lake. Então, o Data Lake ele pode ser visto como um repositório centralizado para dados brutos. Então, a gente, para ter uma ideia bem clara do que seria um data lake, seria basicamente um armazenamento gigante é, e que pode ser implementado de forma distribuída e que permite a inserção de dados de maneira bruta. Ou seja, você não necessariamente precisa é, estruturar os seus dados para poder inserir. O diferencial dele, ele tem um esquema on-read, e o contraponto disso seria o esquema on-write. O que é o esquema on-read? É que eu necessariamente vou precisar trabalhar com a estrutura em si, ou seja, com o esquema, somente na leitura dos dados e não na hora de inserir os dados, o que é o contrário de sistemas que são o esquema on-write, que na hora que quando eu vou fazer uma persistência de dados, eu preciso estar com esses dados estruturados e dentro do meu esquema e dentro da minha estrutura que eu defini ali para poder estar inserindo esses dados. Daí um data warehouse tradicional. Seria um banco de dados MySQL, algo do tipo assim. E o objetivo, né, de um data lake? Democratizar o acesso à ciência de dados, machine learning e análises avançadas sem pré-processamento restritivo. Então, o que o data lake proporciona? Como você tem essa estrutura que você pode enchê-la de um monte de dados e não necessariamente ter esse trabalho todo para poder estar inserindo dados lá, isso vai facilitar muito o trabalho de quem gosta de machine learning e de ciência de dados. O que quem, quem gosta de ciência de dados gosta. Eles gostam de muitos dados e não necessariamente eles precisam estar estruturados. Então, isso é um pote do tesouro para quem gosta de ciência de dados, né? Pode passar um slide. As vantagens. É, as vantagens são flexibilidade e escalabilidade. A flexibilidade, como eu tinha falado, que você não precisa estar estruturando os seus dados para poder estar persistindo eles na sua base de dados. Então, te deixa flexível, porque você pode inserir N tipo de dados, simplesmente seja feliz e jogue seus dados lá e pronto. E escalabilidade, a escalabilidade horizontal, por quê? Porque o Data Lake, como um sistema, vamos dizer, distribuído, o que você. E é claro que gasta muita memória, muito disco de dados, então você precisa de mais computadores, né? Então, por isso a escalabilidade horizontal. A agilidade, o acesso imediato aos dados brutos para a experimentação rápida em data science. Então, isso eu acho que já vai até um pouco para o que a gente escolheu de tecnologia, que era o Hadoop. Então, você ter um acesso imediato aos dados brutos, né, que você inseriu ali, e o que dá também agilidade para quem vai estar utilizando. Agora, as desvantagens. O nome do nosso tema é Data Lake, ou seja, um lago de dados. Eu deveria ter explicado isso no início, mas beleza. Qual o risco de um Data Lake? É você simplesmente achar que você pode ir jogando os dados lá de qualquer maneira e falar, ah, tá tudo certo. Não, não tá tudo certo. Se você não tiver a governança de dados necessária, que se precisa ter, o mínimo ali de governança de dados com a sua base de dados, em vez de ser um data lake, vai acontecer um data swamp. Na tradução livre é dados no pântano, mais ou menos isso. Ou seja, vão ser muitos dados ali misturados, você não vai conseguir mais ter uma certa organização mínima desses dados, vai começar a perder metadados, você não vai ter noção de onde que está cada dado. Então vai virar tudo vamos dizer assim, palavras mais informais, uma maçaroca de dados ali e não vai ter serventia nenhum. Então, esse é um dos problemas do Data Lake quando não se tem governança de dados. Complexidade de segurança. Então, um dos desafios é a questão de LGPD e a parte lá dos metadados, etc. Que, como são muitos dados, é praticamente uma tarefa impossível, né? Você ter que
tá? A ideia é você não ter que estruturar os dados e simplesmente persistir eles. Então, como é que você vai ter um controle para saber se está entrando dado ali sensível das pessoas, tipo um CPF, se está entrando ali sei lá, data de nascimento, nome, endereço de alguém ali e expondo os dados da pessoa. Então, isso são alguns dos pontos negativos também que se tem do Data Lake. Pode passar, por favor. Aí a gente viu um exemplo de sucesso, né, da utilização de data lakes, que um dos exemplos mais fortes que a gente conseguiu ver é o da Netflix. Então, eles têm um data lake de dados gigante, e eles realizam coleta de dados em nível de petabytes de dados, ou seja, logs, cliques, visualizações, basicamente tudo que o usuário realiza, que é catalogado e que está como log no sistema deles, eles utilizam como métrica para utilizar em sistemas de machine learning e poder saber o que as pessoas estão gostando e conteúdos que eles vão poder sugestionar para as pessoas. E dessa forma, eles vão entregar um produto mais primoroso para o usuário. E o que eles precisaram foi apenas os dados gerados pelo próprio usuário. Ou seja, eles conseguiram ter um sistema, um algoritmo de recomendação muito bom, vamos dizer assim, Sim, e só com base nos dados ali dos usuários. Essa é a ideia lá do, do data lake deles. Isso. Aí o desafio do insucesso. Então, voltando nessa ideia do Data Swamp, né? Então, teve-se aí a febre do Big Data. Então, todo mundo achou, pô, agora eu vou criar um Data Lake aqui, meu amigo, eu vou encher de dados lá, beleza, vou investir nisso. Mas o pessoal só olhou para isso e se esqueceu de que tinha que ter a governança de dados. Então, aí as consequências, Data Swamp, dados sem metadados, catalogação ou linhagem, riscos de compliance e perda de investimento. Então, o pessoal não se ligou nessa parte gerencial, vamos dizer assim, da base de dados, porque mesmo que a ideia seja não, não ter que estruturar os dados e mexer com eles ali na hora de inserir, mas o mínimo de organização e governança dos dados tem que se ter para não ter esses problemas aí de falta de metadados e a bagunça de dados lá, e depois você não conseguir nem utilizar essa base de dados, né? Então é mais ou menos assim, essa parte aí do desafio do insucesso. Pode ir para o próximo, eu acho que agora é com o Caio Venâncio. obrigado. Eu vou falar um pouco sobre o que é o Apache Hadoop. Ele é um software open source mantido pela Apache Foundation, né? Que é projetado para armazenar e processar grandes volumes de dados. Então, ele pode ser usado para Big Data, Data Warehouse e também para o Data Lake. Ele foi inspirado no Google, em alguns artigos que eles fizeram livres nos anos 2000. E aí, por isso, eles implementam tecnologias como o File System, no caso do Hadoop é o HDFS, e o MapReduce, que eu vou mostrar na prática. Vou abrir aqui, terminal agora, e para mostrar como que você vai fazer para fazer um mini data lake para experimentar o Hadoop em casa. No caso, aqui a gente vai estar falando, eu abri um terminal aqui, a gente vai estar falando de o banco de dados do OpenStreetView para o Centro-Oeste, e esses dados já foram formatados para o MySQL, no TIBD, e esses dados também a gente vai precisar pegar eles do MySQL para algum arquivo no seu sistema operacional. Essa daqui é a forma que eu fiz, foi através desse select. Esse select ele vai pegar várias linhas de uma tabela e vai colocar no formato CSV para a gente poder trabalhar no Hadoop. Lembra que o Hadoop tem o schema read? No caso, tem como trabalhar com schema write, mas a gente vai estar mostrando schema read. E aí os dados só vão importar na hora que você for ler eles. Mas para colocar eles no armazenamento do Hadoop, não precisa. Inclusive, eles aceitam vários formatos de arquivo. Eu uso esse show variables para ver onde o programa pode escrever, onde meu MySQL pode escrever. E eu uso esse comando aqui para ele escrever nessa rota aqui, cada coluna entre vírgula e cada linha com uma separação de barra N. E aqui eu separei 5 milhões de linhas, porque o original tinha 21 milhões.
e talvez ficasse muito lento para poder rodar. E aí, assim, o Hadoop, ele é muito escalável e 21 milhões de linhas seria muito pouco para ele. Só que o negócio é que eu vou rodar localmente, com um container só para mostrar um data lake numa pequena escala. Mas geralmente os data lakes são feitos em vários containers e esses containers geralmente estão em computadores fortes, distribuídos com um sistema de arquivo HDFS. É que a gente vai fazer no sistema de arquivo do container. Esse comando aqui, ele vai rodar ele vai pegar uma imagem da internet, do Hadoop, é uma imagem muito utilizada, e vai executar direto dentro do Docker. Para isso, você precisa ter Docker instalado e rodar o comando no seu terminal para trazer a imagem. Aqui, esse comando, esse problema, ele está falando que eu já tenho um container chamado Hadoop. Eu tenho, que eu estava testando antes para poder mostrar para vocês. Aqui eu altero o nome do container. Então, eu rodo o comando para poder fazer um novo container. Estou aqui. Próxima coisa que você vai querer fazer é copiar alguns arquivos para esse container. Esse daqui é a estrutura dos passos do nosso container e a gente vai estar trabalhando muito nessa root. Para copiar, eu já lembra que eu copiei os arquivos do MySQL para o meu computador? Agora eu vou usar um comando em outro terminal que não seja o do container para poder copiar os arquivos do meu computador para o Docker. Então vai ser esse comando, docker cp, o local onde que está no meu computador e o local que eu quero colocar na máquina. Lembra que eu quero colocar no root? Eu digito esse comando, ele demora um pouco a copiar porque 5 milhões de linhas ainda é 186 megabytes. E com isso, um comando bem sucedido, agora em root deve ter o arquivo. No caso, eu rodei no Hadoop, no primeiro Hadoop, eu altero o nome aqui do Hadoop para o container certo. Aqui. Agora tem aqui nosso arquivo. Vamos precisar de mais dois arquivos, um para o mapper e outro para o reducer. Esses arquivos vou criar na root através desses dois comandos. Esse comando é um comando em Python. O Hadoop ele aceita o script em Python para poder fazer. Ele vai ser um mapper para cada linha que tiver. Ele vai fazer um algoritmo de processamento dessa linha, é, por causa do esquema onReach. Vou fazer também um arquivo reducer. É, os scripts não é difícil de entender. É um script que declara o Python, declara o código do Python e roda em loop para cada linha. Agora, eu vou colocar permissão de execução neles. E aqui, como você pode ver no root, eu estou no root. Temos aqui os três arquivos. Ótimo, a gente volta para a raiz do projeto, do container, para a gente rodar o Hadoop, que ele fica na raiz dessa imagem. E aí a gente vai querer rodar esse comando aqui. Esse comando aqui, ele coloca o nome do arquivo, onde que eu quero que ele saia, o algoritmo de mapper e reducer, e ele roda os algoritmos por cima do meu armazenamento. Aqui você pode ver o processamento do Hadoop. E o Hadoop, diferente dos outros, ele é muito escalável. Então, diferente do MySQL, que se eu fosse fazer em várias máquinas, eu teria que instalar MySQL em várias máquinas e sincronizar os dados manualmente, o Hadoop ele tem arquitetura feita para ser escalável. Então, ele é dividido em duas partes lá dentro e você pode usar em vários computadores. A saída temos aqui em Output Demo, e o arquivo part0000 vai mostrar a análise que ele fez sobre os dados. E como pode ver, dentro do arquivo está escrito total linhas 5 milhões, que era o objetivo do mapper, que mapeia cada limpa, e cada linha reducer, que extrai os dados desse mapeamento. É, Você pode pausar alguns momentos do vídeo para ver o script, e aqui a gente acaba de fazer um mini data lake. Qual que seria a próxima fase, a próxima etapa? Seria implementar o HDFS e outras ferramentas que, junto com Hadoop, implementam um data lake real. Muito obrigado pela atenção.